A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Toda honra, toda glória seja dado sempre ao nosso Deus. Amém? Obrigado. Louvado seja Deus. Samuel só aumenta a responsabilidade. Que peso. Né? Obrigado, Samuel. Na verdade, uma vez eu falei para alguém, estava num almoço e tinha um pastor mais velho lá, e um irmão veio falar comigo e eu falei assim: não me siga porque eu não sou novela. E aquele pastor esperou um pouquinho, ele me chamou lá, e eu não era pastor ainda. E ele falou: olha, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, as pessoas devem te seguir. Sim, você é o caminho para a cruz. Então não se esquive, pegue a responsabilidade de brilhar, como Jesus disse que nós deveríamos brilhar. Essa microfonia sou eu, é o meu nervosismo. Louvo a Deus pela vida do Samuel, pela vida da mãe dele, já vai passar o nervosismo, já vou ficar bem, né? Pela Thelma. O pastor Newton entrou em contato comigo, Samuel conversava com ele: olha, já entraram em contato com você? Não. O pastor Newton entrou em contato, falei: não, vamos lá conhecer a extensão dessa igreja maravilhosa, a igreja de Cristo Jesus. Amados, nós sabemos que nós estaremos juntos eternamente com Deus. Lá não haverá placa, lá não haverá a igreja local em si, irá a igreja invisível, aquela qual Cristo é a sua noiva, qual nós estaremos com Ele eternamente. E a extensão do meu povo são vocês. Eu vim conhecer aqui o trabalho, né? Vim a pedido, mas também louvo a Deus, já conheci mais duas pessoas hoje, Américo e Rosana, né? De família, estou lá hospedado, e quero que minha esposa fique em pé, né? Ficou branca lá. Essa é minha esposa Gislaine, né? Louvo a Deus pela vida dela, e todo pastor sabe que o ministério não é um ministério sem a esposa. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos cuidar lá de casa em primeiro lugar. Nós não cuidamos bem de dentro, né? Lá de casa, não estamos aptos. Então, louvo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido para com nossas vidas. A Igreja Batista Ebenezer, eu contei um pedacinho ali para o Américo, nós fomos levados lá como obreiro. Eu não fui como pastor, eu fui para ajudar a igreja a conseguir um pastor, porque o pastor de lá, último, né, depois do pastor Rubens, tinha sido destituído em Guaíra e automaticamente em Barretos também. Eu fui para ajudar a vinda de um pastor e fui ficando, né? Alguns pastores que vieram à igreja não aprovou e eles me cobravam algo, né? Até o dia que eu subi lá, falei: olha, Deus tem me incomodado e eu fico. E fui aprendendo junto com a igreja, logo veio a ordenação, e nessa brincadeira faz 15 anos que estou lá à frente desse ministério, para a honra e glória de Deus. Samuel era pequenininho, não cresceu muito, né? Mas era pequenininho, estava lá, não deu trabalho, sempre esse jeito de servir, né? E louvo a Deus que ele está servindo
em Araçatuba. Se eu não esqueci de nada, Êxodo 33 vai ser o contexto que estarei usando. Certinho? É isso mesmo? Êxodo 33. Do 7 ao 11. Eu estive aqui no casamento do Vini e da Rebeca, né? Para vocês terem ideia de que faz muito tempo. Depois vim entregar o Samuel, né? Depois de um tempo. Depois também não vim mais. Mas estou feliz em estar aqui. Êxodo 33, do 7 ao 11. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos orar essa noite. Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos. Oh, Pai, obrigado por essa noite. Oh, Deus, aqui estamos nós, povo teu, reunido em torno do seu santo nome, reunidos em torno da sua santa palavra. Ó Pai, nós já te louvamos e te bendizemos com os nossos louvores, com as nossas músicas. Entoamos cânticos a ti. Ó Pai, mas agora por graça, o mesmo Espírito que inspirou homens a trazer o que temos em mãos, é o Espírito que dá luz à sua palavra. Pai, apenas servo sou. Nada mais. Isso que temos em nossas mãos, ninguém aqui subiu ao alto para trazer, mas o Senhor se revelou a nós. Aprove o Senhor se revelar de uma forma maravilhosa, através da sua palavra, que nos norteia, que fala conosco. E é o que eu te suplico essa noite, Pai, por graça. Fale conosco mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Quando nós falamos em intimidade, às vezes de imediato vem algo como você ser bem amigo, bem íntimo de Deus, algo como você estar andando na rua falando sozinho, porque eu sou amigão de Deus, e alguém te pega, você fala, olha, né? Ele, meu amigão, coisa desse tipo, ou aquela coisa meio ir para o monte, ficar sozinho, aquela coisa que o mundo chamaria algo meio zen, meio místico, aquela pessoa é íntima com Deus. Mas é muito mais que isso. Intimidade, ela tem a conotação de proximidade. Proximidade. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, algumas coisas vão acontecendo na nossa vida. Não tem como você chegar diante de Deus, como nós vimos também em Moisés, e sair igualmente você está.
Uma pessoa que conhece verdadeiramente a Cristo, ela não é mais a mesma pessoa. Uma pessoa que conhece a Cristo, ela não é reformada, ela é transformada. O Evangelho não muda o nosso exterior somente. A mudança exterior é uma consequência do nosso interior. O Evangelho vem e muda a essência. Você veio com defeito de fábrica, o Evangelho faz um recalque. Troca, joga aquela peça velha que não serve para nada mais e coloca uma nova. Necessário vos é nascer de novo. A partir de agora, você que era cego, pecador, perdido, caminhava no curso desse mundo, sobre a batuta de Satanás. Satanás falava e você fazia. Satanás vinha com a sua lavagem, a sua sujeira, comida para porcos, e jogava diante de você, e você se alimentava daquilo que são as coisas do mundo, e se alegrava com aquilo, e achava que aquilo era natural. E você continuava nesse curso, caminhando para o que nós chamamos de ira de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Algo aconteceu lá no Éden. Um belo dia, você foi apresentado às Escrituras. Não foi você, mas Deus que se apresentou a você. E você vê que no início o homem tinha comunhão com Deus. Comunhão plena. Deus o visitava na viração do dia. Que intimidade! Conversar com o próprio Deus, estar ali junto com Ele, sem pecado. Que intimidade! Mas ali em Gênesis capítulo 3, você vê a queda do homem. E o day after, né? O dia após a queda. Eu fico imaginando Adão. A tarde chegou. E ele olhar para o Oriente. E Deus, nada. Foi quebrado a intimidade ali. Foi quebrado. O homem tinha intimidade com Deus maravilhosa. Mas aquilo foi quebrado. Que triste. Adão morreu sem ter acesso novamente à presença magnífica de Deus. Após essa separação, homem-Deus, a próxima cena, irmão matando irmão. Caim matando Abel. Ali nós aprendemos que o aconselhamento vem sempre antes da queda. Antes de Adão e Eva cair, Deus nos aconselhou. Agora, antes de Caim matar Abel, Deus aconselha Caim, o pecado jaz à porta e você deve ter domínio sobre ele. Deus não terceirizou, Deus não falou, olha, é o pastor da igreja que é responsável por você, jovenzinho que quer matar o outro. Olha, seus pais que são responsáveis, é o meio, é as redes sociais. Deus não fez isso, Deus colocou a responsabilidade sobre Caim. Cumpre a ti dominá-lo. Mas ali ele não dá ouvidos e acontece o que nós sabemos, mata o próprio irmão. Primeira coisa que nós aprendemos no início da sua Bíblia, quebra de comunhão com Deus. Próxima etapa, quebra de comunhão com o próximo. Não está tendo comunhão com o próximo, você não está tendo comunhão com Deus. Sinto muito. Está tendo comunhão com Deus, automaticamente comunhão com o próximo. O que Jesus diria sobre isso? Amarás o Senhor teu Deus e amarás teu próximo como a ti mesmo. Quando isso acontecer, essas duas coisas mostram que você está ligado novamente com Deus. Mas aí você avança a sua Bíblia e vai lá para o fim. E lá no fim você vê povo de Deus, toda língua, raça, nação, vocês, eu espero, eu estarei lá, meu ingresso já está comprado, carimbado, rotulado, prontinho. Espero que vocês estejam lá. Você se enxerga na Bíblia? Vai Apocalipse, naquele dia.
em que todos estarão lá. Digno é o Cordeiro. Você tem que estar lá. Você se vê na Bíblia. Olha, aquele versículo fala, eu estou aqui. Aqui estou eu estarei nesse dia. Mas o que você vê no final da sua Bíblia é de novo o homem com comunhão com Deus. De novo. Aqui no início havia comunhão, aqui no fim a comunhão, aqui no início houve quebra de comunhão. O que aconteceu no meio da Bíblia? A ponte. Louvado seja o nome de Deus. Seja bendito o Cordeiro que morreu por mim, pecador. E você, entende? Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é a fonte. Ele é o nosso Senhor. Então você nasce em algum ponto dessa história. Você está embutido nessa história. Existe uma grande história, magnífica história contada e executada por Deus, em que a sua mínima história. E Paulo fala que as nossas pequenas aflições comparadas com a grandeza da glória, da eternidade, é pequena. Então a sua pequena história, ela é absorvida por essa grande história, que é a história da humanidade. Mas nós não enxergamos isso e nós achamos que nós somos deuses, que nós governamos, que nós reinamos. E um belo dia, cego como um cego pode ser, quão cego um cego pode ser? É o que você era sem Cristo. Andando por esse mundo, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, abre os seus olhos e você olha naquele dia e você fala, quão sujo eu estou, quão pecador eu sou. Senhor, socorro. Você olha para frente, o que lhe resta é juízo de Deus. Isso é o Evangelho. Então você caminhava para juízo, Jesus Cristo e o braço de Deus que não está encolhido para que não possa salvá-lo, estendeu a mão para você, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui para salvar. Te pega pela mão e você que caminhava de costa para Deus, em rumo à ira vindoura, Paulo fala, ele pega e há uma conversão verdadeira. E agora você dá a costa para o mundo e está de frente para Deus nessa caminhada, retornando para o projeto inicial de Deus. Satanás agora ele vem com o seu lixo, com a sua nojeira. Lá nós oramos pelas crianças também. E quando chegam as crianças eu falo, igreja, eu não quero que vocês achem que isso aqui é um ritual, uma imposição de mãos. Eu quero que quando vocês olharem para essas crianças, vocês sintam a responsabilidade diante dos vossos olhos. A responsabilidade dos pais, dos professores, nós como igreja, a estarem ensinando os nossos filhos. Porque se você não está ensinando o seu filho, alguém está. Guarde isso. Se você não está ensinando o seu filho, alguém está. O YouTube, Facebook, Instagram, redes sociais estão trazendo toda aquela nojeira para os seus filhos. Para jovens, adultos, pastores e companhia. Traz aquela nojeira. A diferença é que agora você não é a porca lavada, citada por Pedro, que a porca lavada ela tornar-se ao barro, mas agora você é ovelha. Ovelha não come lavagem. Lavagem é para porco. Ovelha não volta para a lama. Ovelha não gosta de lama. Ela quer a lãzinha dela limpinha. Ela não quer rolar na pocilga. Primeira coisa que eu devo aprender sobre intimidade. Não há crescimento sem nascimento. Não há crescimento sem nascimento.
Você, se não houve uma conversão verdadeira aos pés da cruz, você não é íntimo de Deus. Você não é. Então, primeiro precisa passar pela cruz. Precisa passar pela cruz. Filho de crente não é crentinho. O que os filhos herdam dos pais não é a salvação e sim o pecado. Tenho 2 filhas, uma já casou e a outra está a caminho. As 2 tiveram que passar pela cruz. Uma se converteu aos 18 anos. Aos 18 anos. Uma vida inteira dentro da igreja. Estava lá na equipe de louvor. Sabe o que eu tinha em casa? Alguém doméstica da fé, só isso. Ela falava as palavras que crente fala. Se comportava como crente se comporta. Mas lá no seu íntimo não houve uma mudança real. Era só um comportamento. Aos 18 anos, louvado seja o nome de Deus. Um dia, uma conversa séria, difícil conversas que pais têm que ter com filhos. Os 4, eu, minha esposa e minhas 2 filhas, ali naquela sala, chorando. Nós caímos de joelhos chorando e nós suplicamos pelo sangue de Jesus. Minha filha se levantou, entrou para o quarto, ficou 1 semana lá dentro. Ela e a Bíblia. E depois que ela saiu de lá, ela é outro filho. E olha, não precisa de psicóloga, psiquiatra, não é uma lavagem cerebral, não é nada disso. Ela vive. Entende? Uma vida verdadeira, não foi algo que foi incutido, domesticado, forçado, nada. Tem convicções fortes. Hoje a minha filha pode usufruir de intimidade com Deus a partir daquele dia. Até então era só alguém domesticada dentro de uma igreja, que enganaria qualquer um de nós aqui. Mas Deus, na sua bendita e infinita misericórdia, mostrou que nós tínhamos dentro de casa. Então há necessidade. Amado, sabe o que realmente importa? Em última análise, não é o fato de você conhecer a Cristo. Não é. É o fato de você ser conhecido por Cristo. Entende isso? Um outro ponto que nós temos que pensar é da intimidade. Você fala, eu vou correr aos braços dele. Passe pela cruz. Conversão em primeiro lugar. Muitos dizem que conhecem a Cristo. A melhor coisa que pode acontecer para um homem não é conhecer a Cristo. Porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo fala que, ali num ponto escatológico do que vai no porvir, ele fala que haverá homens que chegarão diante dele lá no dia do juízo, no último dia. Esses homens falarão que conheciam a Cristo, que expulsavam demônios, curavam enfermos, e eles vão ouvir do próprio Messias. Vai ouvir de Jesus Cristo, do nosso Senhor, o quê? Não vos conheço. Eles conheciam, mas não eram conhecidos. Então não basta frequentar uma igreja, não basta saber quem é Jesus. Entende disso? Que intimidade é essa de chegar ao ponto de alguém falar, não, eu não conheço. Apartai-vos de mim. E ali ele fala, direi-vos abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, o que vocês chamavam. Então, a princípio, é algo seríssimo. Bendito Deus que proporciona isso. O homem novamente tendo comunhão com Deus. Todo conhecimento sobre ele vem da sua iniciativa, depende de Deus.
Eu o conheço porque primeiro Ele me conheceu e continua. Comunhão constante. E como que Ele me alimenta? Através da sua palavra. Então, a partir do momento que houve uma conversão, eu passo ali ter acesso a esse Deus. Ele me conhece, Ele me chama de amigo. E sabe o que é um alívio? Essa intimidade? Saber que o amor dele por mim é totalmente realista. O que é isso? As pessoas podem ter uma opinião sobre você. Vocês estão me conhecendo agora. Vocês podem emitir alguma opinião sobre mim. Deus tem um diagnóstico sobre a minha pessoa. As pessoas podem ter uma opinião sobre você. Jesus Cristo, lá em Apocalipse, chamado de olhos de fogo, que ele perscruta tudo. Ele não tem uma opinião sobre você. Ele tem um diagnóstico exato. E sabe o que é bom? Que o pior de mim ele já conhece. O pior de mim ele já sabe. Ele me amou desse jeito. Nós facilmente amamos pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer. Mas Deus, sabendo sobre mim, baseado em todos os aspectos do conhecimento prévio dele, Ele me ama. Ele me ama. E Ele me chama a essa intimidade. Romanos 5,8, Paulo fala, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós ou por mim, nós ainda sendo pecadores. Em que situação Cristo morreu por você? Já viu aquela velha deixa que o pessoal fala assim, quando eu parar de fumar eu vou na igreja, quando eu parar de beber eu vou na igreja. Primeiro erro, né? Não conhece isso. Cristo morreu por você, você sendo ainda pecador. E segundo, a igreja é o meio. E é Cristo. Cristo. A igreja é instrumento de Deus para que você chegue. Esse é o princípio de nosso relacionamento com Deus. Pecadores amados por um Deus 3 vezes santo. Quanto que Deus tolera um pecador? Então, imagina, 3 vezes santo. Quanto de pecado que Deus tolera, que você poderia chegar na presença dele? Nada. Nada, absolutamente nada. Santo, santo, santo. E como que eu chego? Através de Cristo Jesus. Ele nos proporciona isso. Agora, é um fato incontestável que parece que alguns cristãos, eles experimentam de algo mais íntimo com Deus, não é isso? Samuel falou de alguém que se espelha. Mas nós, quando vamos aos livros, nós vemos pessoas que nós almejamos, olhamos, e é vários. Eu gosto de citar a Fanny Crosby. Vocês conhecem, com certeza, né? 1820 a 1915, da época de vocês. Mas ela escreveu alguns cânticos, nasceu lá em Nova York, logo veio falecer o seu pai. E o que aconteceu? Quando ela tinha apenas 6 semanas, era uma bebezinha, por causa de um erro médico, o médico da cidade estava viajando, chamaram outro médico lá, e aí esse médico receitou, ou passou no olhinho dela, mostarda quente. E ela ficou cega pro resto da sua vida. Cega. E quando talvez você já cantou essas palavras, vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vivo feliz. Eu sou de Jesus e já desfruto. Maravilhoso. Vamos parar, senão a gente vai, né? Ao seu amor. É bom demais, não é? É bom demais.
Agora você saber que essa pequenina, ela cresceu e tinha tudo para reclamar. Mas, amados, o que fez diferença na vida da Fanny, ou Fanny, do jeito que você quer falar, foi essa intimidade com Cristo. Como eu sei disso? Como eu sei disso? Porque lá no finzinho da vida dela, ela fala assim, olha, se amanhã alguém parecer com uma solução e falasse que a minha visão pudesse ser recuperada, eu diria para ele, não! Não! Eu não vi nada nesse mundo durante toda a minha vida. Nada. E a primeira coisa que eu quero ver ao abrir os meus olhos é o meu mestre. Eu vou ver lá no céu. E ela viu. E ela viu. Então eu olho para isso aqui e falo, eu quero isso. Eu quero isso. Eles parecem desfrutar de uma reverente familiaridade com Deus. Será que seria favoritismo? Será que é algum segredo que eu não peguei aí? Amados, mas algo que eu quero passar para a igreja essa noite é que as Escrituras, a história, a experiência ensina que somos nós e não Deus que determina o grau de intimidade com Ele que desfrutamos. Entende isso? Você está nesse momento tão perto de Deus como realmente escolheu estar. Tão perto. Ele veio, te salvou maravilhosamente, mas nas Escrituras nós vamos aprender isso. Obrigado, pastor, obrigado, Samuel, por me desafiar. Meu celular agora toca mais cedo. Eu desafio você a isso. Entende? Coloque um tempo maior com Deus. É você. Você está nesse momento tão íntimo de Deus como realmente você escolhe estar. O tempo que você quer dedicar a Ele. As coisas dEle. É verdade que há momentos em que nós queremos desfrutar de uma intimidade mais profunda com Deus. Eu sou assim. Nós somos assim. Mas quando chega ao ponto que há necessidade de pagar um preço, então a gente volta atrás. Não é assim? Há um desejo. Eu quero ser mais íntimo de Deus. Mas eu não quero levantar mais cedo e dar as primeiras horas do meu dia. Eu sou analista de sistemas, então assim, a minha mente ela trabalha, ela é extremamente lógica. De manhã é uma maravilha, às vezes eu resolvo problemas ali, ela está limpa, bom. Ao invés de eu usar para trabalho, desenvolver software para celular, opa! Eu começo a ler as Escrituras, aquele primeiro momento, dedicar tão somente a Deus. Nós não queremos isso. Domingo, primeiro dia da semana. Eu poderia levantar mais cedo, ir na escola dominical, e falar com os meus irmãos, aprender, mas é difícil às vezes levantar, não é? Bate uma preguicinha. O quanto você quer ser íntimo de Deus, conhecê-lo, porque há uma incoerência. Se eu quero ser íntimo de alguém, eu quero conhecer essa pessoa. E como que eu conheço a Deus, se não através das Escrituras? As condições para aproximação são mais rígidas e rigorosas do que estamos preparados para atender. Então, nós nos contentamos com um nível menos exigente da vida cristã. O que eu quero dizer com isso? Aí você encontra o seu padrão, o seu patamar. Eu desafio você a sair essa noite e muda esse padrão para melhor. Então você acha ali um grau confortável. Eu marquei, eu vou uma vez por semana na igreja e estou ali e beleza, né? Tá muito bom. Senhor, dá o like aí em cima, né? Tá, já fiz a minha parte. Não quero muito envolvimento. Alguém já disse que todo mundo quer ir para o céu, desde que Deus não esteja lá, porque Deus se mete muito na minha vida.
ele exige muita mudança. Eu quero ir para o paraíso. Lá, nossa, né? Maravilhoso. Quem não quer ir para o paraíso? Mas Deus, quando fala de Deus, ele começa a querer mexer em áreas que eu não gosto. Então, eu quero aproximar. Eu estou ali acomodado. Eu quero ter um tempo com esse Deus. Nós temos que saber que tudo na vida cristã flui desse relacionamento com Deus. Se nós não estamos em comunhão vital com Ele, todo o restante estará fora de foco. Às vezes você está agindo sozinho. Sozinho. Mas quando nossa comunhão é com Ele íntima, real, nós temos crescimento. Você está próximo dele, Ele está te ensinando, Ele está falando com você e você está aprendendo. Nós dependemos dele, totalmente. João 15:5 diz, sem mim, nada podeis fazer. Paulo, quando termina Romanos, ali capítulo 11, no finalzinho, lá no versículo 36, ele fala de algo que eu costumo chamar do grande V. O que é o grande V? O que é esse V? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você é algo, é porque Deus te fez algo. Se você tem algo, é porque Deus te deu algo. Se você está aqui hoje, é graça de Deus. Então, vem dele, porque dele, executa-se nele, porque dele, Paulo fala, algumas versões falam, e por meio dele, e volta para ele, porque a glória é totalmente dele. Então, eu, sabedor disso, eu sei que vem de Deus, executa-se em Deus e retorna em Deus, para que nenhum homem se gabe e acha que ele é o rei da cocada preta. Sou amigão de Jesus. Eu vi uma pessoa falando uma vez que ela foi no banco e encostou, assim, sem querer, uma mulher que estava na frente, assim, e ela falou assim, nossa, você me transmitiu uma paz. E ele falou isso contando tudo aquilo, sabe, como se fosse uma energia cósmica, né? E quase que eu falei para ele que não deu tempo, né? E ela continuou indo para o inferno, né? Sem o evangelho, com aquela paz. Ah, eu estou indo para o inferno, mas eu estou em paz, né? É muito mais do que isso. Nós não jogamos na lata de lixo isso de forma nenhuma, nós não menosprezamos isso, sim. O cristão é diferente, sim, mas não por você ser diferente, mas por aquele que o faz diferente, por aquele a qual você serve. Caso contrário, não seríamos desafiados a sermos sal da terra, luz desse mundo, carta escrita. Somos, sim. Agora, vamos... E eu vou... Estou cortando, porque eu costumo pregar 1 hora no Ebenezer lá, Samuel. Vamos falar sobre grau de intimidade. Eu quero dar um exemplo aqui nesse texto que nós lemos, de 4 graus de intimidade. Nós vamos ver algo crescente aí, né? Quando você vai nas Escrituras, nós chegamos aí em Moisés, e você vê que nesse texto que nós lemos, né? Êxodo 33, do 7 ao 11, Deus, ele em várias ocasiões convocou Moisés para subir ao monte. Sim, e nós vimos isso, uma comunhão maravilhosa com Deus. E por 2 vezes essa conferência com Deus durou 40 dias. E em uma dessas ocasiões nós temos ali o povo que estava associado a isso, né? Então nós temos um círculo de intimidade. O primeiro que eu quero deixar essa noite, aí mesmo em Êxodo, volta no capítulo 19. Eu vou ler apenas o verso 11, 12. 19, 11, 12. E estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai.
marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Como a lei ainda estava prestes a ser dada nesse momento, né, o povo viria ali a manifestação visível de Deus. Viria. Uma manifestação visível de Deus. Mas eles não poderiam ir além do limite estipulado pelo próprio Deus. Então, o primeiro grau de intimidade, esse quarto grau, que quero deixar para vocês essa noite, é daquela pessoa que ela vê a manifestação de Deus. Ela vê algo ali. Mas o próprio Deus não permite que ela aproxime. Entende isso? Ele tem que providenciar meios para que você chegue até ele, porque senão você vai ser morto. Então esse é um dos primeiros graus que nós podemos ver. Que a palavra de Deus fala, marcarás limite ao povo, guardai-vos de subir ao monte. As pessoas podiam se aproximar da montanha, mas não podiam subir, sob pena de morte, elas morreriam. Barreiras foram erguidas para mantê-las distante de Deus. Somente Moisés, lá no 24:2 está escrito isso, somente Moisés, porém aproximará do Senhor. Os outros não chegarão, nem o povo subirão com ele. 24:2 diz isso, somente Moisés, o povo não. O povo também não se interessava muito, não. Não estavam nem qualificados, nem desejosos, eles tinham medo. Essa aqui é a verdade. Esse negócio de Deus com Moisés, não é isso? O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor, a palavra de Deus diz no 24:17, aos olhos dos filhos de Israel. Esse é o grupo de pessoas que podiam ver a glória de Deus, mas não podiam se aproximar de Deus. Então, qual grupo você está? Vai pensando. Você está nesse primeiro grupo? Deus é alguém distante, está lá. Eu sei que existe, eu vejo a manifestação dele, mas eu não me aproximo. O segundo círculo, Êxodo 24, do 9 ao 11. Avança um pouquinho aí. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então agora nós já temos um segundo grupo. Temos o grupo lá, o povão, que não podia se aproximar, mas agora você tem um outro grupo. Um grupo que ultrapassou as barreiras, que excluiu o resto da nação. E eles passaram a ter uma visão mais íntima de Deus. Você lê aí já uma manifestação mais clara. Sobre os seus pés parecia haver um pavimento de safira, tão claro quanto o próprio céu. Eles tinham uma visão limitada de Deus, mas estavam mais próximos. Provavelmente que nós chamamos de uma teofania, né? Eles comeram e beberam, deve ter tido um sentimento muito real quanto aquilo. Tiveram uma visão de Deus. Agora, vamos pensar. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos. Então nós temos 70 mais 4 que ultrapassaram essa barreira. Então nós tínhamos todo o povão, começa a diminuir. Estamos falando em aproximar de Deus, olha o que está acontecendo. Agora é 70 mais 4 que estão se achegando. Esse seria o terceiro círculo. O segundo círculo qual que é? Me desculpa. Isso aí, esse é o terceiro. 24 do 13 ao 14. Aí mesmo em Êxodo 24, do 13 ao 14. Primeiro nós temos o círculo exterior, nós já passamos, que é o povo. O segundo círculo, né, é o 70 mais 4. E o terceiro círculo, 24, 13 e 14 diz, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, espera-nos aqui até que voltemos a vós outros.
eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, você chegará a eles. Percebe com que rapidez os números vieram diminuindo? Agora diminuiu. De todo Israel, apenas 2 se qualificaram para a inclusão ao terceiro círculo de intimidade. E nós vemos a qualificação de Josué, porque Josué já era mais próximo da liderança ali. Ele estava sempre com Moisés. 33, 10, 11, você lê, nós lemos já, né? Que ele ficava à porta da tenda ali, né? O tempo todo. O moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então nós temos alguém agora que está próximo da liderança o tempo todo. Está ali, servindo. Servidor, a palavra dele. Essa é a pessoa que mais se aproximou. Assim ele desfrutou de uma intimidade com Deus, superado apenas por quem? Por Moisés. E por fim, o círculo interno, o último círculo. Então nós vemos grau de intimidade, estamos nos aproximando de Deus. Êxodo 24, do 15 ao 17. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. As pessoas que estavam ali fora, elas apenas podiam ver isso. Mas Moisés viu a glória de Deus e o adorou. Entende isso? Moisés experimentou uma profunda intimidade de comunhão com Deus. No 33:11 você lê: assim o Senhor costumava falar com Moisés face a face, como o homem fala ao seu amigo. Com ele falarei, boca a boca, diz número 12:8. O que poderia ser mais íntimo? A Bíblia chama de amigo a amigo, cara a cara, boca a boca. Quando eu olho esse tipo de coisa, eu deveria nos corar de vergonha do quanto que eu tenho de proximidade. Quanto? E Moisés, ele aprendeu. Ele foi se aproximando de Deus e algo foi acontecendo. Lembra que lá no começo houve quebra de comunhão? Lá no fim, ali de novo comunhão. E lá no começo o homem matando o próprio homem, homem contra homem. E Deus vem e ensina-nos a amar o próximo. Quando Moisés começa essa intimidade com Deus, ele não está muito afim de amar o próximo, não. E logo no início, Deus o chama, e o primeiro momento em que ele vai lá falar com o faraó, o povo é aumentada a carga deles, e ele chega para o Senhor e fala: Senhor, olha, esse povo aí, o Senhor não quer mudar de plano, né? Ela está meio que desistindo. Eu disse que isso iria acontecer, mas ele mudou. Ele mudou. Lá na frente você vai ver ele falando: Senhor, perdoa o pecado desse povo, se não risco o meu nome do livro da vida. O que fez ele mudar? Essa crescente comunhão com Deus fez ele amar o próximo. Essa crescente comunhão com Deus fez com que ele tivesse resposta de Deus. Êxodo 33:18, ele pede: Senhor, mostre-me a sua glória. E nós sabemos que Deus mostrou da forma dele, né? Uma forma que o homem poderia suportar. E eu termino essa meditação levando nós lá para o Novo Testamento. Temos um exemplo no Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento. Mas antes eu pergunto, dentre aqueles primeiros seguidores, ou seja, dentre aqueles que estiveram ao pé da montanha, aqueles 70 mais 4, depois 2, depois 1, você percebe que vai diminuindo o número de pessoas que estão ali próximo realmente de Deus. A qual grupo você pertence? No Novo Testamento não é diferente.
Jesus escolhe 70 e envia de 2 em 2. 70 homens, envia de 2 em 2. Depois ele passa uma noite de oração e faz o quê? Escolhe 12. Não é isso? Para estar com ele, para treinar, para ensinar os seus caminhos. Dentre os 12, surgiu 3. Quais são os nomes? Quem lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João. Assim, André. No barquinho. Pedro, Tiago e João. 70, 12, 3. Vamos aprofundar essa intimidade? Dos 3, um se ressaltou. João, o discípulo amado. Percebe? Graus de proximidade. Não pode haver dúvida que Deus permite isso. Esses homens eram falhos, mesmo em seus erros eles tentavam. Pedro amava, João amou, Tiago foi o primeiro a selar o seu testemunho com o sangue, nós vimos isso lá na frente. Cada um dos discípulos estavam tão perto de Jesus quanto eles escolheram estar. Jesus não tinha favorito. É como você hoje. O quanto você quer estar próximo de Jesus. Será que seria algo que eles fizeram? E nós vemos isso o tempo todo. Você não precisa ir lá, mas em Lucas 8:51, a Bíblia diz, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com eles, senão Pedro, João e Tiago. Você vê Jesus fazendo isso, separando os 3 ali. Mateus 17:1 diz, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. Será que eles eram preparados para isso? Dignos disso? Pedro negou a Cristo. João queria que descesse fogo do céu para consumir as pessoas. O Senhor quer que oremos, porque esses samaritanos não estão causando problema aí. Deixa a gente orar para descer fogo do céu e consumir. Jesus olhou e falou, de que espírito sois vós? Você, João, somos pais. Amados, mas eles estavam ali juntamente com Cristo. Eu me lembro, quando eu tinha 12 anos, eu vendia sorvete, sorveteiro. Viemos do Paraná, lá para Jundiaí, passava apertado. Hoje ninguém passa mais fome. Eu não te vê. Tem muito mais recurso naquela época passava. E eu estava vendendo 30 sorvetes por dia. E eu estava com o coração grato a Deus. Porque eu ia na prefeitura, parava lá e vendia 30 sorvetes. E teve um dia que eu cheguei e sobrou 2. Em vez de eu reclamar, eu falei, Deus, obrigado, porque todo dia eu vendo 30. Eu vinha voltando, tinha a linha do trem assim, e é capim cidreira que eles plantam beirando a linha do trem, né? Eu vinha voltando, abri a caixa, olhei para aqueles 2 sorvetes e falei, entendi. É um meu e um de Deus. Peguei um picolé, chupei, peguei o outro, joguei na linha lá, e aí o sol batendo, o sorvete derretendo na linha, e eu falei, Deus está chupando dele. Vocês riem, mas eu fiz isso. E meu coração era sincero naquilo. E cantei uma música ainda, faltou só colher as ofertas de quem ia passando ali. Fiz um culto ali, né? Mas a música que eu cantei era uma música meio do mundo ali, também Roberto Carlos, alguma coisa, Nosso Senhor, sei lá, né? Não era de igreja, não. Mas era meu cultinho ali, né? Amados, desceu uma mão do céu com um cloque na minha cabeça, falou, não é assim não, bateu na minha orelha. Não, né? Ele veio, me resgatou e me direcionou. Sabe, bendito dia. Bendito dia. Primeiro ele chamou minha mãe. Minha mãe tinha intimidade com Deus. Belo dia eu fugi de casa. Não canso de contar essa história. Fui pro mundo.
terrível marcas. Não façam isso. Marcas. Não é necessário fazer isso. Não seja como a mula e o cavalo que tem que pôr cabresto para obedecer, como diz o salmista. Fui para o mundo e minha mãe orava. Quando eu voltei para a igreja, o pastor falou assim: você que é o Dorian? Por quê? Então não se passa um dia que a sua mãe não pede oração por você. Seu nome está aqui na boca de todo irmão da igreja. Eu, às vezes, eu ia para Cajamar, ia lá para São Paulo. Minha mãe morava em Várzea Paulista, então tinha Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha. Eu conhecia tudo aquilo ali. Saía à noite, voltava de carro, deixava meus amigos bêbados na casa deles, que eu dirigia. Parava e ia para minha casa, que eu já tinha abandonado minha mãe, morava sozinho. Mas às vezes a casa dela era mais perto e eu passava lá, 18 anos. E eu lembro que uma vez, e quando eu chegava eu tinha minha chave, eu abria, eu que tinha dado as costas para os meus pais, para minha mãe. Eu abria a porta, chegava ao meu quarto, a cama estava arrumada. E eu deitava. E eu lembro por 2 vezes que eu acordei à noite. E uma vez eu acordei e algo molhou a minha testa. Assim. Eu acordei assustado, eu abri o olho, era lágrimas da minha mãe de chover. Ao lado da cama, chorando. Senhor, traga o meu filho de volta. Traga o meu filho de volta. E Deus trouxe. E Deus trouxe. E quando eu lembro dessa intimidade, a minha mãe, nós pequenos lá, uma vez entrou rato dentro de casa. Ela orou pelo rato, não para salvar o rato, né? Mas ela orou, Senhor, isso está tirando a nossa paz, ajuda-nos, né, com esse problema. Eu falei, minha mãe colocava tudo diante do altar de Deus e nós olhava aquilo, né? E o rato, né? E aí aquela noite, por que aconteceu? Ele fazia bagunça lá fora, em Jundiaí tem umas ratazanas, né? E o rato roeu a madeira e entrou para dentro de casa. E apavorado, criança, não, eu tinha 12, 13 anos nessa época, eu tinha mais irmãos, 7 irmãos. E aquele povo todo, né? E o rato fazendo, entrou lá e minha mãe, Senhor, o Senhor que vê tudo, o Senhor que conhece tudo, ajuda-nos, porque esse rato está tirando a paz, isso não é do Senhor não. E fomos dormir, meio que ela tranquila, mas nós não, com o rato dentro de casa, né? Saber se esse rato vai lá. Mas aí o rato saiu e nós tínhamos um cachorro, e o cachorro pegou o rato pela noite. E minha mãe no outro dia, eu falei, né? Amados, lembranças que eu trago. E pais, vai para os pais agora. Seus filhos estão crescendo. Qual o grau de intimidade que você demonstra para eles? Tinha um macumbeiro do lado de casa, e ele fazia macumba, e ele começou a fazer um trabalho do outro lado do muro, chamava-se o Geraldo, minha mãe chamava Dona Badia. E minha mãe escutou aquilo lá, veio do lado de cá do muro, ajoelhou e falou, não vai funcionar. Porque eu vou orar e não vai funcionar. Não vai funcionar. Em nome de Jesus, Senhor, caia por terra todo esse mal. As crianças olhando. Aí ele soltou um palavrão do lado de lá, né, o contrário de graça, diz, Badia, chutou tudo e foi lá para dentro. Amados, esse homem veio se converter e morreu 3 meses depois. Entende? Intimidade. Qual o grau de intimidade que você tem com Deus? E lembranças. Ela ia dormir em casa, eu levantava às 5 horas para ir para a usina, e ela dormia na sala. Quando eu ia chamar ela, né, a gente arrumava lá para ela, eu ia abrir a porta da sala, ela já estava de joelho orando, voltava para não atrapalhar. Morreu aos 65 anos. Mas nós sabemos onde ela está. Que legado que ela me deixou. Que legado. E eu pergunto,
Hoje, você olha para trás do que você vê. Talvez você não teve essa oportunidade que eu tive. Mas talvez você tenha essa oportunidade de ser alguém. Entende? De fazer diferença. Amanhã, talvez os seus filhos é que vão pegar, naturalmente, é eles que vão pegar na alça do seu caixão. Não tenha medo de falar isso para os seus filhos. É a ordem natural, a regra natural. Eles vão pegar. Ao contrário, é triste. Nós sabemos disso. Mas do jeito que Deus fez, a forma que Ele estabeleceu é essa. Um dia, os filhos enterrarão os pais. E o que você deixou para os seus filhos? Qual o grau de intimidade que você tem para com Deus? Eles estão assistindo. Prometo, terminando. Tem que terminar. Eu preciso terminar. Existem alguns laços que estão mais próximos, até mesmo que parentesco. Marcos 3,35, o mestre disse a eles: quem faz a vontade de Deus, ele é meu irmão, irmã e mãe. Jesus Cristo fala uma intimidade com ele que é mais íntima do que qualquer grau de parentesco, qualquer grau. Marcos 3,35. Eu li um livro chamado Ao Amado Timóteo, talvez alguns aqui possam ter lido. É uma coletânea de vários pastores que escreve a quem está iniciando o pastoreio. Então foi pedido para eles, falando se algo que eles escreveriam para o jovem pastor. E eu peguei algo para mim lá quando eu li esse livro. E ele disse assim o seguinte, que nós devemos ter prioridades no nosso ministério e da nossa vida. Então ele fala, obedeça as regras da forma como Deus te chamou. Primeiro Deus Ele te chamou você. Então não abra mão de uma intimidade com Deus única. Nada mais é importante na sua vida do que Deus. Nada, absolutamente nada. Deus, em primeiro lugar, na sua vida. Em segundo lugar, no que Ele te chamou? No meu caso, me chamou para ser marido. Ame a esposa. Cuide da esposa. Em terceiro lugar, Ele me chamou para ser pai. Então, os filhos. Se eu não estou bem com a minha esposa, o maior, aliás, quem não vai ser beneficiado vai ser quem? Os filhos. Se eu estou bem, o maior beneficiado é os filhos. Marido, esposa. Ama a esposa, como Cristo amou a igreja. Cuide dela. Ela. Depois filhos. Marido e mulher, bem, filho, bem. Em terceiro lugar, ele me chamou para ser pai. Crie os filhos na admoestação do Senhor. Em quarto lugar, ele me chamou para ser pastor, ministério. Vamos terminar lendo Lucas 10, do 38 ao 42. Um exemplo do Novo Testamento. E eu quero que você faça uma escolha essa noite. Lucas 10, 38 ao 42 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha deixado de que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe para que eu venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta, te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu. Maria o quê? Escolheu. Vai embora com essa palavra. Escolha. Escolha. Marta escolheu atarefada. Talvez você já está preocupado com as suas tarefas. Marta escolheu o quê? As tarefas. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não será tirada. Escolha. Maria escolheu aproximar-se de Jesus. Maria, pois, escolheu a boa parte. E essa não deve ser tirada. Façamos o mesmo. Vamos curvar nossas cabeças. Pai bendito, obrigado. Obrigado pela sua santa palavra. Ela queima os nossos corações. Como é bom, Pai. Como é bom ser exortado. Como é bom ser desafiado. Pai bendito, que isso não caia num vazio.
mas que ainda hoje haja mudanças reais. Que pessoas descompromissadas essa noite saiam daqui com desejo de maior intimidade, de maior compromisso, de aproximar nesse grau de intimidade. Obrigado mais uma vez, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém.